revelação foi que quase às 2 da manhã, na madrugada de sábado, o Senhor enviou um anjo ao meu quarto, depois do meu período de oração, e me levou ao céu, e derramou muito óleo sobre mim. E 2 dos seus anjos me levaram ao terceiro céu, onde o Pai está. Jesus seja glorificado, aleluia. E quando eu fui levada ao céu e abri meus olhos e olhei bem em frente de mim, estava a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, irmãos e irmãs, era linda. Assim como diz em Apocalipse 21. E quando eu estava lá, eu vi no meio da Nova Jerusalém, em um monte, um grande leão, e ele rugia muito forte. Eu creio que ele foi ouvido em todo o céu. Era o Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá. Em Apocalipse 5:5 diz: E disse-me um dos anciãos: Não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. Em Apocalipse 5:5 diz: Jesus Cristo é o leão de Judá. Então eu vi o leão de Judá. Que leão poderoso! Que leão grande! E a glória de Deus estava sobre a cidade. E quando eu fui lá para cima, o anjo da minha esquerda se foi, e o anjo da minha direita permaneceu comigo e me levou para baixo. E eu olhava para tudo aquilo, e o rugir do leão, o rugir de Jesus, o leão de Judá, e olhando para a minha direita, olhando para a porta da cidade, assim como João descreveu em Apocalipse capítulo 21. E estava olhando e olhando para a minha direita e para a minha esquerda, e via a cidade quadrada, e via a porta sempre aberta. Aquele lugar é tão santo, mas eu notei que toda a cidade é como pedras preciosas. As ruas da cidade são de ouro, ouro transparente, completamente transparente. Era de ouro e ao mesmo tempo transparente. É como se você pudesse ver pelo ouro. É lindo e brilha com a glória de Deus. E claro, porque o Pai fez a cidade para os seus filhos, para o seu povo. Até as casas e mansões da cidade são lindas. E esta cidade vai estar aqui na terra, na nova terra, na eternidade. E Jesus não falava comigo e olhava diretamente para mim. O Pai falava comigo. Então, se o Pai falava comigo, era o Senhor também, porque Deus é um. Então eu tomo como um. E Jesus não falava. Ele olhava para mim com olhos perfurantes, olhar de leão. E ele olhava para mim, aleluia. Era como se ele estivesse olhando por dentro de mim, o Espírito Santo. E eu ainda estou meditando. Porque o Espírito Santo manteve seus olhos em mim. Ele manteve seus olhos tão firmes e dessa vez ele nem sorriu. Porque eu já vi o Espírito Santo de Deus antes e ele sorria para mim. Ele tem um sorriso lindo. Mas dessa vez ele só olhava para mim. O Espírito de Deus parece com uma pessoa, como o Senhor. Mas ele é um Espírito, aleluia. Ele é um ser, um espírito, mas ele tem essa diferença única do Pai e do Filho. Veja, o Pai é um, mas o Pai é diferente do Senhor e do Espírito Santo. E o Senhor é diferente do Pai e do Espírito Santo. Por isso que quando você lê na Bíblia sobre os 3 que dá testemunho no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai falava comigo e ele dizia:
Ele começou a falar comigo e eu tive que prestar atenção no Pai, embora o Senhor estava olhando para mim. E eu podia ver todos os anjos, e isso e outras coisas. Há tipos diferentes de anjos. E o Pai queria que eu visse isso desta vez. Então o Pai estava falando comigo, e eu mantive meus olhos no Pai, que estava acima. Ele estava acima das nuvens e estava falando comigo das nuvens, no céu. E eu podia ver a sua imagem. Eu vi a imagem do Pai antes. Eu já vi o Pai, e os seus anjos estavam olhando para mim, e tive que manter meus olhos no Senhor. Lembra que eu falei que eu estava reclamando com o Senhor? Senhor, nós queremos que o Senhor venha. Aqui é tão difícil, nós só queremos ir para casa, Senhor. E então o Pai falava para mim, eu entendo como você e meu povo se sentem. Deixe-me te dizer, ele não usou a palavra breve. Se o Pai tivesse me dito, se ele tivesse me dito, meu filho está indo para vocês e eu estou trazendo meu povo para casa em breve, eu teria caído no chão, eu acho. Mas por que, irmão Elvi? Porque em Apocalipse 22, versículos 7 e 12, e acredito 14 também, quando Jesus disse, eu venho em breve, isso foi 2000 anos atrás. Então, ele não usou a palavra em breve. O que ele disse foi, meu filho já está indo buscar o meu povo. Eu já estou trazendo o meu povo para casa. A forma que ele disse já é o processo de voltar para casa agora. Isso eu amo porque é agora. Estamos no processo dele vir nos levar para casa, porque minha pergunta para o Senhor era, nós vamos estar aqui por meses, anos ou o quê? O quê? Eu queria ter a informação certa, eu queria poder falar às pessoas. Eu queria dizer que nós já estamos indo para casa. Então, quando o Pai disse que Ele já está nos levando para casa, isso me dá uma confiança. Então, o que Deus falou sobre o arrebatamento e todo o resto tem que acontecer no tempo de Deus. Aleluia! Porque tudo é no tempo de Deus. O Pai te quer lá em cima. Ele o quer lá em cima. Ele sabe o quanto você quer estar lá em cima. Mas Ele também o quer lá em cima com Ele. E Ele disse, eu vou recompensar o meu povo. Ele me disse, eu vou recompensar o meu povo grandemente. E Ele me mostrou todos aqueles presentes. Eu estava surpreso com tudo que Ele tem. Veja, eu venho rapidamente. A recompensa está comigo para dar a todo homem de acordo com o seu trabalho. Tudo que você tem feito para o Senhor, aleluia, Ele vai te recompensar. Nada que você tem feito, nenhuma lágrima que você tem derramado foi em vão. Ele sabe como você se sente. Ele sabe o que você tem passado. A enfermidade, as dores de cabeça, a enxaqueca. Ele sabe tudo que você tem passado aqui. Tudo que você tem passado pelo nome dEle, pelo Filho dEle. E você vai ser recompensado por Deus Pai. Ele sabe o que cada um de nós queremos também. Por isso que quando Ele me mostrou o milênio, Ele me mostrou caminhões. Me mostrou aviões, me mostrou carros e me mostrou também, acho que eram barcos. Ele me mostrou muitas coisas diferentes que as pessoas querem ter, mas você pode pensar, mas isso não tem nada a ver com o céu.
Mas isso são o que as pessoas querem no milênio. Deus não vai falar nada para eles. Você não entende. Quando você ama alguém, você quer ver aquela pessoa com um sorriso. Você quer ver a pessoa feliz. E o Pai te ama e Ele quer te ver feliz. Então, se você quiser um barco no milênio para ir no oceano, Ele vai te dar. E o Pai me fala, meu filho, entra na cidade. E eu olhando para ele digo, você não pode dizer não para o Pai. Eu não posso dizer. Pai, eu não acho que estou pronto para entrar na cidade. Não, você tem que ser obediente. E eu disse, está bem. E eu entrei na cidade. E quando eu entrei na cidade, o meu Deus, oh meu Deus, eu pulava para cima e para baixo. Porque a alegria do Senhor entrou em mim. E eu pulava de alegria e agradecendo a Ele. E agradecendo a Ele. Eu não podia parar de agradecer a Ele com a alegria de sua glória. E a sua glória era muita. Muito mais do que nós podemos entender e compreender. Eu estava pulando, pulando de alegria, aleluia, e adorando a Ele, o adorando. E eu olhava as outras coisas lá, e os anjos, e as criações de Deus, meu Deus. E alguns deles olhavam para mim com um sorriso. Agora você entende? Agora você entende que Deus é além da compreensão humana? Eu não podia parar de adorá-lo e exaltá-lo, mas uma coisa eu notei, que quando o Pai falava, tudo que ele falava se tornava real. Quando o Pai falava, olha, o que eu tenho para o meu povo se concretizava imediatamente. Quando ele pronunciava a palavra, e como toda palavra que o Pai falava, se criava. Então você vê quão poderosa é a palavra de Deus. E o Pai falava, olha que eu tenho para os meus filhos, e eu tenho uma visão. Você sabe o que veio à mente quando o Pai falava comigo? Olha o que eu tenho para os meus filhos. Quando o Pai me mostrou essas maravilhas, Ele tinha para mim no milênio. Então, meus irmãos e irmãs, o que o Pai está pedindo a você é que você seja fiel a Ele, fiel ao seu filho. Busque o seu filho. Em retidão e santidade, seja obediente ao seu filho. Entenda que obediência é tudo para o Pai. Entenda que o Pai quer que você mantenha a sua palavra viva, uma vida de santidade, santo. A palavra santo significa separado, separado do pecado primeiramente, separado do mundo, separado de tudo que não é agradável a Deus. Tudo que é pecado, há tanto adultério e fornicação, palavras maldosas, essas coisas contaminam a tua alma e o teu espírito. O que é a tua alma e o teu espírito? Tua alma e o teu espírito é você. Esse corpo é somente um recipiente. O teu corpo é um recipiente da tua alma e do teu espírito. Um vaso da tua alma e do teu espírito. Mas se a tua alma e o teu espírito, se você está salvo, e andando em obediência, tua alma e teu espírito está sentado em um lugar celestial com Cristo Jesus. A Bíblia diz, no céu eu vi isso no espírito, uma vez eu fui levado ao céu, e todos que serão arrebatados com Jesus ficarão em uma fila. A alma estará em pé em uma fila no céu. No começo eu perguntava, o que é isso? E o Senhor me deu sabedoria e o entendimento, de acordo com a sua palavra, que nossa alma e nosso espírito irá para lugares celestiais. Com Cristo Jesus, você que é a tua alma e o teu espírito, como Paulo fala, você se assentará em lugares celestiais. Com Cristo Jesus. E eu passei por cada um que foi para casa no arrebatamento.
do começo até o último. Cada um tem um nível diferente com Cristo na caminhada. Você tem que estar andando com o Senhor em obediência. Teu relacionamento com Ele é tudo para Deus. Por isso, não fofoque nas suas dificuldades. Não xingue. Não fique com raiva de Deus. Não diga, eu estou cansado dessas provas, eu não quero mais. Não fale isso. Por isso que a Bíblia diz, se humilhe. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhe. Você se humilha, você se esvazia. Jesus diz em Apocalipse, não deixe ninguém levar a tua coroa. Arrependa-se para que ninguém leve a tua coroa. Isso é muito importante. Arrependa-se dia após dia. Arrependa-se diante do Senhor. Deixe mudá-lo. Deixe que o Senhor te mude. Deixe que Ele te limpe. Deixe que Ele purifique o teu coração.